Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Hoje vamos conversar sobre todos os conteúdos trabalhados, vamos fazer uma revisão. E para isso, eu peço que você abra a sua apostila e o seu livro de atividades. Vamos começar então no livro de atividades, fazendo uma revisão sobre as organelas membranosas, não membranosas e metabolismo. E quem são essas organelas não membranosas? O citoesqueleto, o centrilo, os cílios e flagelos e também os cibossomos. Então, o citoesqueleto, como o próprio nome diz, ele é um tipo de esqueleto para a célula. Ele é formado por proteínas e ele tem função, então, de sustentação celular, de integração das estruturas celulares e também de movimentação celular. Duas coisas que a gente estudou e que é bem importante lembrar é a movimentação de algumas células, como protozoários, que conseguem projetar partes das suas membranas graças a esse citoesqueleto, e esse movimento de projeção de membrana, ele é dado graças ao citoesqueleto, e ele é chamado de pseudópodes. E ele também é responsável pelo um processo de ciclose. Professor, o que é ciclose? Ciclose é a movimentação das organelas que estão dentro da célula. Então, essas organelas elas vão conseguir se movimentar graças a esse citoesqueleto. A outra organela não membranosa são os centríolos. Eles são formados por uma proteína chamada de tubulina. Eles são responsáveis, então, por formar esses cílios e esses flagelos que estão nessas células ao lado, e ele também é responsável pela movimentação das estruturas celulares durante a divisão. Enquanto os cílios e os flagelos, eles são responsáveis, então, pelo movimento de algumas células e também pelo movimento de fluidos. Exemplo, o paramécio, que é um protozoário, ele vai possuir cílios, e isso vai ajudar no processo de locomoção desse organismo nos fluidos. E também, um outro exemplo seria o espermatozoide, né, que possui um flagelo para auxiliar nesse processo de locomoção. A outra organela não membranosa é o ribossomo. Ele é responsável pela síntese de proteína. E quando na célula eles estão formando um aglomerado para fazer essa síntese de proteínas, a gente chama isso de polissomos. E também estudamos sobre as organelas celulares membranosas, aquelas organelas que possuem uma membrana e que então delimitam seu conteúdo interno para que ele não se misture com o meio citosólico. O primeiro que estudamos foi o retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como granuloso, como mostra nessa imagem aqui. Nele, na membrana possuem ribossomos, que facilita o processo de síntese proteica. Também, essa organela é responsável pelo transporte de substâncias. E geralmente elas estão muito próximo do núcleo. O outro retículo, ele é o não granuloso, ou também conhecido como retículo endoplasmático liso. Isso porque eles não possuem ribossomos aderidos à sua membrana. Então, liso vem desse nome. A sua função, transporte de substâncias, síntese de lipídios, esses lipídios que vão lá para a membrana da célula, e também lipídios para a formação dos hormônios sexuais, progesterona, estrogênio, enfim. E também são retículos endoplasmáticos que ajudam no processo de desintoxicação. Então, por exemplo, se uma pessoa vai lá e bebe muito álcool, consequentemente, as células do fígado dela vão produzir muito desse retículo endoplasmático não granuloso para auxiliar nesse processo de desintoxicação. Também é uma organela responsável pelo armazenamento de substâncias. E o complexo de Golgi, ele vai receber proteínas que são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso
e também lipídios que são produzidos no retículo liso. Esse complexo de Golgi, ele é responsável, então, pelo armazenamento e secreção de substâncias, pela síntese de polissacarídeos, pela formação do acrosoma. O acrosoma é aquela região inicial do espermatozoide. Lembra? Que é lá naquela porção, naquela bolsinha que contém várias enzimas para degradar a membrana do ovócito. Então, se você não lembra, volte lá no livro para conseguir compreender melhor esse processo. E também o complexo de Golgi é responsável pela formação dos lisossomos. Esses lisossomos que são formados aqui no complexo de Golgi, ele possui função de, basicamente, digestão celular. Então, aquelas moléculas que entram na célula, tanto as líquidas quanto as sólidas, são degradadas por esses lisossomos. Os lisossomos também são responsáveis por degradar células, então quando elas estão velhas, esses lisossomos eles estouram a sua membrana e consequentemente as enzimas que estão lá dentro fazem o processo de degradação daquela célula. E ele também é responsável por degradar algumas células de embriões, como por exemplo os anfíbios. No seu desenvolvimento inicial ele possui uma cauda, né? Então, a partir do momento que ocorre o seu desenvolvimento, aqueles lisossomos se concentram na porção caudal e é responsável, então, por fazer a degradação das células daquela região. Os peroxossomos são, então, organelas responsáveis por degradar os peróxidos, que são moléculas que são extremamente tóxicas para a célula, que podem ainda causar destruição das membranas ou fazer alterações no DNA. Então, para que esse peróxido não faça isso de degradar membranas e o DNA da célula, esse peroxissomo acaba degradando essa substância. E os vacúolos, eles são responsáveis pela manutenção do equilíbrio osmótico. Ele vai estar presente nas células de plantas, de protozoários e também de fungos. Enquanto as mitocôndrias e os plastos, como o cloroplasto, eles vão possuir internamente DNA e RNA e por isso são organelas que conseguem produzir as suas próprias proteínas e também eles conseguem se duplicar sem a manutenção, sem precisar de uma outra estrutura. E também estudamos sobre o núcleo celular, que contém o material genético que é responsável por controlar as atividades celulares. Esse núcleo, o conteúdo dele e a conformação dele pode mudar de acordo com o período que aquela célula vai estar passando, ou no período de intérfase ou no período de divisão. O que é o período de intérfase? É quando aquela célula ainda está se preparando para sofrer o processo de divisão celular. Então, nesse período, vai ocorrer uma intensa atividade metabólica nesse núcleo. E lá vai ter, então, uma porção chamada de nucleolo e também uma de cromatina. O nucleolo vai produzir ribossomos. E a cromatina nada mais é do que DNA associado a proteínas chamadas de histona. Então, essa cromatina ainda, ela pode ser diferenciada como uma cromatina ativa ou inativa. Como assim, professora? Quando ela é inativa, quando ela não é geneticamente capaz de fazer alguma ação, ela é chamada de heterocromatina. E quando ela é ativa, quando ela há uma ação gênica, ela é chamada de eucromatina. E no período em que a célula está em divisão, ela vai conter um material genético extremamente condensado. E esse material é chamado de cromossomo. E esses cromossomos possuem 2 filamentos idênticos, chamados de cromátides irmãs. E eles são ligados por uma estrutura chamada de centrômero. Aqui nessa imagem conseguimos observar uma região condensada, chamada de nucleolo, e a porção total do núcleo. No núcleo,
há, então, os cromossomos, né, que está indicado aqui, as suas cromátides irmãs, e olha só a porção central. Esses cromossomos, eles contêm o quê? DNA com proteínas chamadas de histona. Esse DNA, então, está representado aqui para a gente. E ainda a apostila de vocês traz algumas definições. O cromossomo homólogo são aqueles que são capazes de formar par que são resultantes de processo de fecundação. Então, o cromossomo vem do pai e outro da mãe, e nisso temos cromossomos homólogos. Temos também uma definição de cromossomos sexuais, que são aqueles o chamado de X e Y para a espécie humana. Também existem cromatinas sexuais em mamíferos, que correspondem a um cromossomo X. E também, como definição, temos o cariótipo, que é um conjunto de cromossomos da espécie, com características sobre número, tamanho, forma, enfim. E basicamente esse cariótipo ele é utilizado para identificar síndromes, como a síndrome de Down ou ainda a de fibrose cística. Agora vamos tentar resolver alguns exercícios. O exercício 10. São estruturas citoplasmáticas que contêm no seu interior enzimas importantes no mecanismo de digestão celular. Então, pessoal, que estrutura citoplasmática que contém enzimas para digestão celular? Sim, os lisossomos, eles são responsáveis pelo processo de digestão celular. Exercício 11 da Mackenzie. Assinale a alternativa correta a respeito da organela representada acima. Então, aqui temos uma organela chamada de mitocôndria, exatamente. Essa organela eu sei que é ela porque ela possui essa matriz mitocondrial e as cristas mitocondriais. E aqui que vai ocorrer qual processo? Sim, de respiração celular, que é para a produção de energia para a célula. Então, vamos lá, vamos para as alternativas. É exclusiva de células animais? Não, ela está presente em células de plantas, de fungos, de protozoários, então ela não é exclusiva de animais. Mas lembrem-se que ela só vai estar presente em células eucariontes. As procariontes, que são células de bactérias, não possuem organelas membranosas e, consequentemente, não vão possuir mitocôndria. A B. É responsável pelo processo que sintetizam carboidratos. Nada a ver. C. Todas as células apresentam a mesma quantidade dessa organela. Não, pessoal. Algumas células de alguns tecidos que desempenham uma atividade maior metabólica, consequentemente, vão possuir uma maior quantidade de mitocôndria. D. Apresentam duas membranas e ribossomos próprios. Sim, a gente já tinha visto sobre isso, né? E seu funcionamento e depende de oxigênio. A gente também viu que há oxigenação ali para ocorrer o processo do ciclo de Krebs, né, e os demais processos internos. O gabarito seria a alternativa D. Apresentam duas membranas e ribossomos próprios. Agora o exercício 22. Observe o espermatozoide, gameta masculino, produzido pelos testículos, representado a seguir. Então, aqui é uma figura do espermatozoide e as porções dele. A região da cabeça, a peça intermediária e a cauda. Aí, A. É possível perceber que a peça intermediária apresenta grande quantidade de mitocôndrias. Qual é a importância da presença dessas organelas nessa região? Então, essa região ela contém muita mitocôndria para que essa célula consiga aí, se locomover. Graças à energia que é liberada para esse flagelo, ocorre o batimento e, consequentemente, ao deslocamento. Agora, a B. Circule o acrosoma e cite o nome da organela responsável por sua formação. Bom, a gente já viu
que o acrosoma ele é formado graças ao complexo de Golgi. E esse acrosoma ele vai estar na região inicial desse espermatozoide, ele vai se concentrar aqui na região da cabeça. Então aqui é onde fica o acrosoma e quem vai ser responsável por sintetizá-lo, né, por formá-lo, será o complexo de Golgi. A outra questão é o 38. A imagem a seguir é uma representação das estruturas encontradas no núcleo da célula. A. Circule a molécula de DNA. Onde está o DNA, pessoal? O DNA está nessa porção, né? Aqui representado. Indique por meio de uma seta o cromossomo. Onde que está o cromossomo? Esse daqui é o cromossomo, né? Então indicamos com a seta. Explique a importância do processo de compactação do DNA. Lembra que a gente conversou sobre esse assunto? Que quando a célula ela está para se dividir, ela precisa estar com seu cromossomo condensado, porque o DNA ele é uma fita muito grande e se ele não tivesse compactado, poderia ocorrer danos nesse DNA, ele poderia quebrar ou ele não poderia ir para o local ideal para o processo de divisão. Então, por isso que ocorre a compactação desse material genético com proteínas. O último assunto que estudamos foi sobre bioenergética. Vimos sobre metabolismo, fotossíntese, respiração celular. Então, nessa aula, a gente vai ter uma noção mais geral e vamos responder algumas questões. E na próxima, eu vou detalhar as etapas para vocês e resolver mais alguns exercícios. Então, na parte do metabolismo, o que é metabolismo? É um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior da célula de um organismo. Todas aquelas reações químicas que vão estar ocorrendo, então, esse processo é chamado de metabolismo. E esse metabolismo, ele pode ocorrer por reações exergônicas ou endergônicas. As reações exergônicas são aquelas reações químicas que liberam energia na forma de moléculas de ATP. Nessa reação química aqui, quando o ATP, adenosina trifosfato, mais uma molécula de água reagem a um processo de hidrólise, de quebra, né? Então, esse processo vai liberar energia. E essa energia liberada, a gente chama então de reações exergônicas. Enquanto as reações endergônicas são aquelas reações químicas que absorvem energia, por exemplo, fotossíntese, e elas vão absorver essa energia na forma de moléculas de ATP. Então, elas vão unir as moléculas de ADP, adenosina difosfato, com fósforo inorgânico mais energia do ambiente para a formação do ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética. E a fotossíntese, por definição, é um processo pelo qual os organismos autótrofos produzem seu alimento por meio da transformação de energia luminosa, energia solar, em energia química em moléculas orgânicas. Então, a planta é capaz de captar gás carbônico, água e energia solar e converter, então, em moléculas de glicose, água e gás oxigênio. É interessante lembrar que não são só as plantas que fazem fotossíntese. As algas e também alguns protozoários conseguem fazer fotossíntese. Também há organismos procariontes que são capazes, como as cianobactérias. Bom, com isso eu encerro a primeira parte da nossa revisão e na próxima aula vamos conversar sobre os demais assuntos e resolver mais questões. Até a próxima, pessoal!